Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Multinerds. Eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra reagir e analisar aí o segundo trailer oficial, né? Dessa vez, o primeiro foi um teaser, né? Então esse aqui é o primeiro trailer oficial, assim, de A Odisseia, beleza? De Christopher Nolan, um dos filmes mais esperados aí do ano. Pra mim, o segundo filme mais esperado do ano. E é isso, tá? Então vamos lá, reagir e analisar o trailer também depois da vinheta. Bora lá. Diga-me do que se lembra. De uma esposa. De um filho. E depois? Ó, Charlize Theron. Cara, eu já tô Nós arrepiado. vencemos a guerra. Nossa, muito foda. Ajude-me a ir pra casa. Esta casa aguarda um senhor. Eu quero que me escolha. O rei de Ítaca está voltando. Não, não está. Foda, O que ele foda. faria se voltasse e encontrasse tantos pretendentes na casa dele? Está sofrendo por um pai que sequer conheceu, como um bastardo resmungão. Caralho, Robert Pattinson. Quem está cuidando da sua esposa e do seu filho? Está vendo? Ó a música. Meu pai está voltando para casa. Está trazendo vingança? Trazendo tudo. Caralho. Caralho. Quero todos que estão com ele mortos. Eu ainda posso salvá-los. É um homem que precisa controlar seu destino. Mas não pode controlar isso. Aquele mundo se foi. Ninguém pode ficar entre mim e meu lar. Nem mesmo os deuses. Eu acho que está dormindo. Caraca. Foda. Foda. Bom, pessoal, vamos lá então para uma análise aqui, uma breve análise do trailer, tá? Onde eu vou falar um pouco sobre a sinopse, né? Caso você não saiba, um pouco do produção do filme, né? Um pouco das dúvidas que o trailer ainda deixa, né? Como, por exemplo, alguns personagens que a gente ainda não tem uma confirmação de quem vão ser, né? Quer dizer, alguns atores, né? A gente ainda não sabe que personagens eles vão ser, enfim. Então vamos lá. Bom, mais uma vez, né? A gente tem o Christopher Nolan basicamente assumindo o controle total aí, então ele vai ser o diretor e o roteirista do filme também. O filme tem um orçamento gigante, né? Que é de 250 milhões de dólares. E uma coisa muito interessante é que, cara, esse filme ele tem um marco, assim, tá? Que ele é simplesmente o primeiro filme narrativo, né? Que é rodado inteiramente em câmeras IMAX 70mm, tá? Então, é isso. As câmeras... o IMAX 70mm é uma tecnologia que tem em pouquíssimos cinemas no mundo, né? Se eu não me engano, é tipo, sei lá, uns 17, 15, 20 no máximo cinemas no mundo que tem essa tecnologia que aceita, né, o rolo ali do IMAX 70mm. Inclusive no Brasil não tem nenhum, tá? Não tem nenhum IMAX 70mm. Enfim, e é isso. Ele é o primeiro filme gravado inteiramente com essas câmeras. Então, cara, isso é Christopher Nolan, né? E assim, por trás das câmeras, né, do filme, a gente tem uma produção de peso, né, vamos dizer assim. Então a fotografia é do Hot Van Hoytman, que ele ganhou o Oscar por Oppenheimer, né? Ele tá acostumado a trabalhar com o Nolan, ele ganhou o Oscar por Oppenheimer, ele é o responsável pela fotografia também de Interestelar. Trilha sonora, a mesma coisa, né? Então a gente tem o grandíssimo,
compositor preferido aí, que é o Ludwig Göransson, que ganhou recentemente o Oscar por Pecadores, né? E, mano, ele vem pra um back-to-back aí, entendeu? Que ele vem pra ganhar o Oscar de novo por Odisseia. Ele já tem um outro Oscar também por Pantera Negra, né? Então, enfim, ele vem pro seu terceiro Oscar aí, mano, quer dizer, eu tô maluco, ele tem 2 Oscars já, né? Quer dizer, ele tem 3 já, tô maluco, gente. Ele tem por Pantera Negra, ele tem por Oppenheimer, e ele ganhou agora com Pecadores, e ele vem pro quarto Oscar aí, por A Odisseia, que eu acho, cara, muito, muito provável, assim, sabe? Bom, e design de produção, design de som também são de, enfim, pessoas que já trabalharam com o Nolan anteriormente, beleza? E ó, vamos falar um pouco do elenco, né? A gente tem o elenco confirmado, não vou me estender tanto assim, né? O Matt Damon é o Odisseu, né? O protagonista dessa história, o rei de Ítaca, né? Que, enfim, depois da Guerra de Troia, tá tentando voltar pra casa, né? Ele tem literalmente essa Odisseia, né? Virou esse termo de 10 anos aí dessa jornada dele de volta pra casa, enfim. A gente tem eu não sei se, acho que é Telêmaco, né, que se pronuncia, que é o Tom Holland, né, que ele é simplesmente o filho aí do Odisseu e o herdeiro do trono, e ele cresceu sem conhecer o pai, né, e tem toda essa questão dele tentar proteger a mãe enquanto eles estão aguardando, né, a volta do pai, enfim, o trailer deixou isso muito claro, né, esse trailer é muito mais completo do que o trailer anterior, né, ele deixa muito claro que a grande questão do filme também, além da volta do Odisseu pra casa, é justamente o que está acontecendo ali em Ítaca, né? Que, no caso, os pretendentes, né, da rainha ali, que vai ser vivida pela Anne Hathaway, a rainha Penélope, que ela vai ter vários pretendentes, né? A gente sabe, enfim, naquela época, né, em várias épocas aí da história, tinha muito essa questão, né? Então, se a rainha tava lá sem um rei, né? Se a gente não sabia se o rei ia voltar pra casa e tal, óbvio que iam surgir pretendentes e ela, politicamente, né, ia ter que escolher um deles, enfim, tinha muito essa questão, obviamente, política dos casamentos, né? Então, enfim, acho que a grande questão ali de Ítaca, né, que é o grande tema que vai rolar. E o grande pretendente, vamos dizer assim, da rainha é vivido pelo Robert Pattinson, né, que é o Antinous, não sei se assim pronuncia também. Mas ele é o principal antagonista, entre aspas, assim, dessa história ali, que vai rolar em Ítaca, porque ele é um personagem arrogante, cruel e influente, né? Ele faz parte ali dos pretendentes da Penélope, e ele não apenas deseja tomar a coroa pela força, mas planeja ativamente destruir o que resta da família de Odisseu. Então é isso, né? A gente vai ter mais um filme com o Tom Holland fazendo frente aí ao Robert Pattinson, né? A gente teve o Diabo de Cada Dia lá. Enfim, acho que vai ser... E, cara, o Robert Pattinson é um ator foda, não tem como. Ele fazendo um vilão aqui, cara, vai ser sensacional. Bom, um outro personagem que apareceu rapidinho no trailer também foi o Jon Bernthal, né? Que ele vai ser o Meneleu, certo? Que é o rei... Quer dizer, é Menelau... Não, é Menelau mesmo, tá? É isso. Que ele é o rei de Esparta, certo? Pra quem viu o filme Troia, filme lá de 2004, com... esqueci o nome dele, o Brad Pitt, pô. Com o Brad Pitt lá... fazendo Aquiles, inclusive eu vou falar dessa questão do Aquiles ainda aqui no vídeo. Acho que é um bom filme, tá? Pra você ver antes de A Odisseia, porque é isso, eu tô inclusive aqui no meu cenário, ó, uns 2 livros aqui, ó. A Ilíada, né? E a Odisseia. Eu ainda não li, tá, gente? Ele tá na minha lista aí pra eu ler antes do filme chegar, beleza? Mas ainda não rolou de eu ler. Mas, enfim, tem essas 2 histórias, né? Ítaca, a Ilíada, né? Conta a Guerra de Troia, né? Um pouco da Guerra de Troia. E a Odisseia é depois, né? Se passa ali... É a jornada, né? Do Odisseu, 10 anos de volta ali. Depois da Guerra de Troia, ele voltando pra casa. Enfim. Então, o filme de Troia conta basicamente a Ilíada, né? Então, é a história antes. Então, acho que serve bastante, cara. Pra gente ter essa comparação. Ter um pouco dessa sinopse do filme, vamos dizer assim. Acho que é legal assistir. E é isso, então o Menelau, né, o Jon Bernthal, ele é o rei de Esparta, e a guerra basicamente começa por conta dele, né, porque a Helena de Troia, que era a esposa dele, foge, né, vai pra Troia, né, enfim, tem toda essa questão que é muito bem explicada lá no filme de 2004. E a gente tem alguns atores que estão no filme
que a gente ainda não sabe 100%, assim, não tem 100% de confirmação. Na verdade, tem 2 que já estão confirmados também, tá? Que é a Charlize Theron. Ela foi confirmada recentemente como a Calypso, tá? A Calypso é uma poderosa ninfa imortal. Ela resgata Odisseu após um dos seus naufrágios. E ela nutre um amor obsessivo pelo herói. Ela usa os seus poderes e o encanto de sua ilha paradisíaca para mantê-lo prisioneiro e isolado do mundo. Então a gente vê rapidamente, né, a Charlize Theron aparecendo no filme. Ela vai ser a Calypso, tá? E um outro personagem que também já está confirmado, mas a gente ainda não viu ela aparecendo em nenhum trailer, é a Zendaya, tá? A Zendaya, ela vai viver a Athena, né, a deusa da sabedoria e da estratégia em batalha. Ela atua como a grande protetora divina de Odisseu e de sua família. Então ela usa sua influência no Olimpo para guiar o herói secretamente e tentar ajudá-lo a escapar de suas provações. Uma coisa muito interessante é que, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês podem comentar aí, tá? Mas se eu não me engano, a Athena, ela tem um contato com o Telemaco, né? Que é o filho do Odisseu. Então a gente muito provavelmente vai ver Zendaya e Tom Holland contra... Eles não só vão estar no mesmo... estar no mesmo filme, né? Mas eles vão estar contracenando. Então acho que isso vai ser muito interessante de ver. E agora a gente tem 2 atores que... Assim, tem outros personagens, né? Tem outros atores, eu focando nos principais aqui, tá? Mas a gente tem 2 atores que ainda não tem 100% de confirmação sobre quem eles vão viver nessa história, mas já tem alguns rumores e algumas polêmicas também, tá? Que eu gostaria de falar aqui. Então, o primeiro, né, é a Lupita Nyong'o, né? Que o principal rumor é de que ela vai viver a Helena de Troia, né? Como eu comentei, que é, enfim, a esposa do Jon Bernthal, do Menelau. E ela foge, né? Ela foge de Esparta para Troia, que é basicamente o que começa toda a história anterior a esse filme, né? Porque, enfim, a Odisseia, como a gente já deixou claro, é a história depois da Guerra de Troia, mas é isso, a gente com certeza vai ver alguns momentos da Guerra de Troia, alguns personagens que aparecem mais na Guerra de Troia, né? Enfim, e a Helena de Troia é um desses, e o grande rumor é de que a Lupita vai viver ela, certo? E acho que o grande, talvez a maior confirmação, entre aspas, não é uma confirmação, mas a prova, né, de que talvez esse rumor seja verdadeiro, é que tem uma imagem do filme que saiu que mostra ela, né, a Lupita Nyong'o, do lado do Jon Bernthal, tá? Então, enfim, né, como é o marido da Helena aí no filme, a gente, né, liga os pontos, imagina que ela pode ser Helena de Troia, mas ainda não tem confirmação certa disso. E, cara, é isso, né, como você sabe, vocês devem ter visto já o grande polêmica que isso causou na internet, até o Elon Musk veio comentar sobre isso, de que, nossa, como assim tem uma atriz negra vivendo, né, Helena de Troia, que era uma loirinha lá no primeiro filme, não pode acontecer isso. Enfim, mais uma vez, gente, eu ainda não li, tá, a Odisseia, e mesmo se eu ler, eu não vou ser a melhor pessoa para falar sobre isso, porque existem diversas traduções, diversas interpretações enfim, dessa história, né, do Homero. Então, cara, é muita coisa pra se dizer. Mas, assim, eu vi alguns vídeos sobre, se vocês quiserem, eu deixo até o link aqui na descrição. Mas eu vi um rapaz que tem um canal aqui no YouTube falando sobre, que, cara, basicamente não tem uma descrição física certa da Helena em A Odisseia, né? Muita gente fala que tem, mas depende da tradução que você viu. Enfim, são muitas questões, mas eu acredito muito nisso, cara, porque ele fala, né, que a grande parada do Homero com a Helena foi descrever ela como a mulher mais linda do mundo. E a mulher mais linda do mundo depende de quem tá vendo, né? Depende da opinião de cada um. Isso é uma coisa que acontece em muitos filmes, muitas séries, muitas histórias, enfim, de você não dar 100% de informações sobre uma coisa para você deixar o imaginário da pessoa, né, ali montar aquele personagem. Então, enfim, muito do que eu vi foi isso, de que a Helena de Troia ela não tem uma confirmação certa sobre a aparência física dela, e ela era descrita como a mulher mais linda do mundo. E para muitas pessoas, a mulher mais linda do mundo pode ser a Lupita Nyong'o. Ponto. Acabou a história aí, entendeu? Não tem polêmica, não tem motivo pra polêmica, não tem nada disso.
E é isso, né? E assim, muitas vezes a gente falando, pô, mas como assim tem uma personagem negra, né, uma atriz negra vivendo uma grega, né? E o pessoal esquece que tinham sim muitas pessoas negras na Grécia Antiga, que o próprio Odisseu fazia viagens pra África, né? A África, inclusive, fica pertinho, né? Fica ali do lado de onde fica a Grécia. Então, e sem contar que nenhum dos atores do filme é grego. Nenhum dos atores do filme é grego, né? O Tom Holland é britânico, o Matt Damon é americano, né? Mas aí não tem ninguém reclamando, né? Porque eles são brancos. É um filme que se passa na Grécia Antiga, falado em inglês, nenhum dos atores é grego, mas o pessoal só tá reclamando da atriz negra, né? Por que será? Enfim. E uma outra polêmica que surgiu foi sobre a personagem, o personagem, né, do Elliot Page aqui nesse filme, né, gente? Porque, enfim, a gente ainda não tem uma confirmação também de quem será ele. Ele apareceu no trailer rapidamente, né, todo coberto ali de lama, né, todo sujo, uma parada nesse sentido. Enfim, tem duas teorias principais, tá, sobre quem o Elliot Page vai viver aqui nesse filme. O primeiro é que ele pode ser o Elpenor, certo? Que ele é o tripulante mais jovem e parceiro do Odisseu. No trailer, o Elliot Page, né, ele aparece sujo de lama, numa escuridão, o que encaixa um pouco com a história do Elpenor, que ele sofre um acidente. Ele é o primeiro espírito que Odisseu encontra no reino dos mortos, pedindo ajuda. Então ele acho que é o primeiro tripulante ali do Odisseu a morrer nessa história. Então, bom, do jeito que ele aparece ali, né, poderia ser o reino dos mortos, etc, enfim. Mas um outro personagem que também já estará morto, né, durante a Odisseia, que também aparece no reino dos mortos, é Aquiles, tá, gente? Aquiles, então é um personagem muito importante da Guerra de Troia, né, da Ilíada, ele é, enfim, vivido pelo Brad Pitt lá no filme de Troia. E o fantasma do Aquiles, ele aparece também, né, no submundo, pro Odisseu, enfim. Então é isso, né, um outro rumor, né, sobre o personagem do Elliot Page é que ele pode viver o herói Aquiles nessa história, no reino no submundo ali, no reino dos mortos, enfim. E tem uma questão interessante nessa história também, que o Aquiles, ele se disfarça de mulher na juventude, né? O que também traz essa questão, né, de que, pô, talvez por isso o Nolan escalou um ator trans pra viver ele, né? Tem mais esse subtexto, essa questão interpretativa, enfim. Então, é isso, né? Acho que essas são as duas principais rumores, tá? Sobre o personagem do Elliot Page. Cara, é isso, assim, eu postei, né, recentemente no nosso Instagram uma notícia falando, né, sobre esse rumor de que o Elliot Page poderia viver o Aquiles, e o que surgiu de comentários, um monte de comentários, vocês imaginam, né? Eu acho, sei lá, entendeu? E a sua opinião for, pô, acho estranho, né, o Elliot Page como esse grande herói, porque, enfim, o Aquiles, ele é conhecido como grande herói, como super forte, como o corpo dos deuses e essa parada. E o Elliot Page, fisicamente, né, ele não é assim. Acho estranho. Se eu comentar isso, beleza, mas vocês obviamente imaginam a quantidade de preconceito que já tá se passando, né, na internet, porque, enfim, é um ator trans vivendo um homem aqui, né? Então é um homem vivendo outro homem, e um homem branco vivendo outro homem branco. Olha só aqui, né? Que grande polêmica, né, gente? Enfim. Então, é isso, cara. Eu só quero dizer, eu confio em Christopher Nolan, entendeu? Então, quando você coloca ali, vamos colocar o Elliot Page do lado do Brad Pitt em Troia. Pô, realmente é muito diferente, né? Fisicamente é muito diferente, beleza. Mas, mano, é isso. Caso seja o Aquiles, seja confirmado que é o Aquiles, a gente não vai ver o Aquiles no seu auge, lutando na Guerra de Troia. Não vai ser isso, gente. Vai ser ele no mundo ali dos mortos e tal, falando do que aconteceu. Vai ser outro contexto. Então é isso, cara. É um ator fazendo um ator, eu não vejo problema nenhum. Vamos ver pra ver como é que vai ser no filme. Bom, pessoal, mas é isso, sabe? Acho que não tem mais tanto assim pra falar sobre o trailer. Acho que como essa é uma história muito de... não é um filme original do Nolan, né? É um filme que tem um material base, que é uma das maiores histórias da história, literalmente, né? É uma história que simplesmente virou um termo, né? Quando a gente fala, pô, foi uma odisseia isso daí, a gente já entende o que a pessoa tá querendo dizer, entendeu? É literalmente uma das maiores histórias
já escritas pelo ser humano, e é isso, entendeu? E vai ter o Nolan, que é o maior diretor da geração dele, um dos maiores diretores da história, na minha opinião, e vai ter ele adaptando essa história, então é isso, né? Uma outra informação que saiu também é que o filme ele teria menos de 3 horas, tá? O próprio Nolan ele falou isso, que o filme vai ter menos de 3 horas. O que é uma coisa que preocupa muitas pessoas, né? Porque o pessoal tá falando que, pô, a Odisseia é uma história literalmente que se passa em 10 anos, né? São 10 anos da volta do Odisseu pra casa, então é muita coisa que acontece, né? E não só isso, mas já deu pra ver pelo trailer, pelos personagens confirmados, enfim, que a gente vai ter momentos da Guerra de Troia também, né? Que é outra história. Então, assim, é muita coisa para você colocar num filme, e um filme de menos de 3 horas, né? Como o Nolan confirmou que vai ter. Tudo bem que o filme pode ter 2 horas e 59, mas mesmo assim é muita coisa, né? Pra você colocar em um filme. Então, vamos ver, cara, vamos ver como é que vai ser, mas mais uma vez eu falo aqui, cara, é Christopher Nolan, e em Christopher Nolan confiamos, beleza? O cara que tem um monte de hater aí na internet, um monte de maluco que é hater do Nolan aí na internet, não entendo por quê, beleza? Porque o cara pica, o cara é grande, ficou estranho isso, né? Mas é isso, cara, Christopher Nolan, beleza? Tô muito empolgado pra ver Odisseia, eu falei que é o meu segundo filme mais esperado desse ano, porque vocês me conhecem, eu sou Marvete e esse ano tem simplesmente um filme dos Vingadores. Então não tem como Vingadores Doomsday não ser o filme mais esperado por mim. É óbvio que ele é, porque é Vingadores. Pra mim não tem nada maior que Vingadores. Então a Odisseia ele fica no segundo lugar aí. E, pô, no terceiro lugar tem Homem-Aranha, que é literalmente o meu personagem preferido. Então esse é o tamanho de Odisseia, né? E o tamanho de Christopher Nolan pra mim. Mas é isso, pessoal. Então o filme vai chegar aí em julho, tá? Nos cinemas. Se eu não me engano é dia 17 de julho, tá? Qualquer coisa eu coloco aí corrijo aí na edição. E é no mesmo mês de Homem-Aranha, tá? Também o Homem-Aranha o Novo Dia, né? Então a gente vai ter Zendaya, Tom Holland e Jon Bernthal, né? Estrelando os dois filmes aí, aparecendo nos dois filmes. Enfim, é isso. E obviamente vai ter cobertura completa aqui de Odisseia. Como eu falei, eu tô com os livros aqui, né? Com essa versão aqui dos livros. Tô a fim de... ainda quero ler eles, né? Antes de chegar o filme. E quem sabe, não sei se fazer um vídeo falando sobre eles, ou deixar pra comparar quando eu for fazer a análise do filme. Enfim, comentem aí, tá? Se vocês gostariam de ver um vídeo falando sobre a história do livro. Enfim, eu vi muita gente falando que eu não sou muito um leitor, tá? Eu não leio muitos livros, muita coisa, eu li poucas coisas na minha vida, e falam que esse aqui é um livro, ele é muito antigo, né? Ele é muito arcaico, de certa forma, então é uma leitura um pouco muito de metáfora, não é uma leitura exatamente super simples de se fazer, né? Mas, enfim, vamos ver aí, vou ler antes de chegar ao filme, beleza? Mas é isso, pessoal, esse foi o meu vídeo aqui com a análise desse trailer de A Odisseia. Comenta aí o que você achou, tá, do trailer, o que você acha sobre essas dúvidas, né, se você acha que o Elliot Page serve, né, pro papel de Aquiles, se você acha que ele vai ser o outro personagem, se você acha que a Lupita vai ser realmente Helena de Troia, o que você acha sobre tudo isso, o que você tá esperando do filme, se você leu a história, se você acha que ela pode ser adaptada ou não, né, em um filme só de menos de 3 horas, enfim. Deixa aí o seu comentário com a sua opinião, beleza? A gente lembra, esse conteúdo aqui vai tanto pro nosso canal do YouTube quanto para principais plataformas de podcast, beleza? Estamos em todas elas. Se estiver aqui no YouTube, além de comentar, deixa o like, se inscreva no canal se você estiver em alguma plataforma de podcast. Tipo Spotify, deixa uma boa avaliação aí pra gente que vai ajudar bastante. E fica sempre ligado no nosso Instagram, sempre tem vídeo novo, novidades, notícias. A gente tá colocando lá, beleza? Mas é isso, pessoal. Valeu. Falou!